Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Mateus 14. A morte de João Batista. A primeira multiplicação de pães e a segunda multiplicação de pães. Vamos meditar hoje na palavra, irmãos. Mateus 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João, o Batista? Ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la? E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dai-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. O rei João Batista, quem não conhece, irmão, que prediz a vinda do Messias, Jesus Cristo, foi o que batizou ele no rio. E sempre pregou: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dava à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco. Ele ouviu o que tinha acontecido com João Batista. Retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-se o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele diz: Trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Ao grande segredo, irmão. Ergueu os olhos ao céu e o abençoou. E partindo os pães, deu-lhe aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. 12, irmãos. Comeram todos e saciaram-se. Esse milagre foi um único relatado nos 4 evangelhos. Marcos 6, de 30 a 44, Lucas do 9, do 10 a 17, e João 6, do 1 ao 15. E revela o grande amor e o cuidado do Senhor Jesus pelos aflitos e necessitados. Ele não se aborreceu com a presença daquela multidão. Pelo contrário, curou os enfermos e libertou os oprimidos pelo diabo, que ali estavam. Ao multiplicar os pães e os peixes para alimentar aquelas milhares de pessoas, o Senhor mostrou o seu poder e o seu desejo de suprir todas as necessidades daqueles que creem na palavra de Deus, irmãos. Creia na palavra de Deus, irmãos. E Deus vai suprir todas as suas necessidades, irmãos. Todas. Todas. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. 5.000 homens e mulheres e crianças, irmãos. Depois disso, Jesus andou sobre as águas, falou com os fariseus de sua tradição, falou da mulher cananeia, que é muito forte, irmãos, muito forte essa passagem. E aí teve a segunda multiplicação dos pães. Logo que ele fala com a mulher cananeia, da fé dela, ele saiu e, vendo a multidões, fez a segunda multiplicação dos pães. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar a multidão?
Essa é a multidão. E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadá. Forte, irmãos. Forte. Graça e paz, irmãos. Bom estudo, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês.